Olá para quem nos escuta e que bom ter a nossa audiência reunida para mais um mergulho profundo. Muito bom mesmo. É sempre um prazer estar aqui. E dessa vez vamos focar em uma das trajetórias mais impressionantes e densas da história da música contemporânea. Sim, uma história de pura sobrevivência. Exato, sobrevivência, tragédia e a inabalável integridade do Pearl Jam. A nossa missão nesta análise é ir além do básico, sabe? Com certeza. Quem acompanha a gente já conhece os grandes sucessos nas rádios. Sim, então o objetivo hoje é extrair as verdadeiras pepitas de ouro de uma montanha de artigos, resenhas históricas, documentários e biografias. Tudo isso para entender como eles sobreviveram àquela trituradora de almas que era a indústria musical nos anos 90 e se tornaram uma instituição cultural. E pensem no seguinte gancho para quem está escutando, estamos falando de um grupo que perdeu o primeiro vocalista antes mesmo do projeto começar. Nossa, sim. Que quase arruinou a própria carreira de propósito só para lutar contra um monopólio corporativo. É loucura pensar nisso hoje em dia. E que sobreviveu a uma das maiores tragédias já registradas na história dos festivais. O que é fascinante aqui é notar que a sobrevivência deles não foi tipo um acidente de percurso. Não mesmo. Enquanto a grande maioria das bandas daquela cena de Seattle desmoronou sob o peso da fama e das pressões, o Pearl Jam fez o caminho inverso. Eles construíram um escudo. O escudo incrivelmente resistente. Eles rejeitaram o manual clássico do rockstar de forma ativa. Em vez de abraçar turnês megalomaníacas controladas por corporações, eles escolheram o atrito. Escolheram a dificuldade, né? Sim, e foi essa recusa inflexível que garantiu a longevidade deles. A tese central aqui é que para sobreviver é preciso saber impor limites. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a origem dessa banda é marcada por um luto que moldou essa mentalidade de autoproteção. Tudo começa nas cinzas do Mother Love Bone. Uma banda mítica da época. Demais. O guitarrista Stone Gossard e o baixista Jeff Ament estavam devastados. O vocalista deles, o Andrew Wood, sofreu uma overdose trágica pouco antes do lançamento do álbum de estreia. Um golpe brutal. Sim, afastou eles da música por meses, mas a necessidade de criar falou mais alto e, junto com o Mike McCready, gravaram uma fita demo instrumental. Só que precisavam de um baterista e de uma voz. E é aí que o destino intervém de uma forma quase cinematográfica. Adoro essa parte. Essa fita foi entregue ao Jack Irons, ex-baterista do Red Hot Chili Peppers. Ele não pode assumir, mas repassou a fita para um amigo em San Diego. Um surfista, certo? Isso, um surfista que trabalhava como segurança noturno e cantava numa banda local chamada Bad Radio. Estamos falando do Eddie Vedder. O próprio. O processo criativo dele com essa fita é lendário. Ele ouviu as bases no turno da madrugada, foi surfar de manhã com as melodias na cabeça e voltou com a roupa de borracha ainda molhada para gravar os vocais. Incrível! Ele gravou 3 faixas, criando uma mini-ópera conceitual que ficou conhecida como a trilogia Mama San. As músicas Alive, Once e Footsteps. Essas fitas voltaram para Seattle e em uma semana o Vedder já estava na banda, mas eu quero pausar exatamente na música Alive. Ah, claro. Existe um contraste bizarro nessa faixa. Durante décadas, ela é cantada por multidões em estádios como um hino alegre de superação. Mas o que se esconde por trás desse hino, nas fontes que analisamos? É uma dicotomia brutal. Melodias gigantes disfarçando dores excruciantes. O Vedder revelou depois que Alive não é uma celebração. É uma história semi-autobiográfica sombria. Muito pesada. É sobre um jovem descobrindo que o homem que o criou era o padrasto, e o pai biológico já estava morto. E isso gera uma dinâmica perturbadora em casa. Exato. A mãe enlutada começa a projetar no filho a imagem do pai falecido. É um peso psicológico tremendo. E milhares pulam de alegria no refrão sem fazer ideia da origem. Mostra que eles não eram só garotos querendo festa. Aliás, para quem nos ouve e adora curiosidades, o primeiro nome da banda não tinha nada de poético. Eles se chamavam Mookie Blaylock. Sim, o jogador de basquete. Tiveram que mudar por direitos autorais. Mas batizaram o álbum de estreia de 10, o número da camisa dele. Agora, precisamos resolver um dos maiores mitos do rock dos anos 90, a geleia alucinógena. Ah, o famoso mito da geleia. Por anos, o Vedder contava que Pearl Jam
Era uma homenagem à bisavó Pearl. Ele dizia que ela fazia uma geleia jam, em inglês, com peyote. Que é um cacto alucinógeno. Exato. A imprensa devorava essa história mística. Mas a realidade documentada depois foi bem diferente, né? Completamente inventada. Ele admitiu para Rolling Stone que criou isso no improviso, embora a bisavó se chamasse Pearl mesmo. E a verdadeira origem? O Jeff Ament sugeriu Pearl, e o jam entrou depois que eles viram o Neil Young estender músicas com longas improvisações no palco, o famoso jamming. Nasceu da admiração musical, não de conservas alucinógenas. Resolvido o nome e lançado o Ten, a realidade da banda virou de cabeça para baixo. O disco foi uma explosão, as vendas superaram até o Nevermind do Nirvana nos Estados Unidos. Um sucesso absurdo. Mas trouxe um alvo para as costas deles. Kurt Cobain os atacou ferozmente. Chamou o Pearl Jam de vendidos, criticou o excesso de solos de guitarra e disse que eles não tinham o ethos punk. Como isso machucou e moldou as decisões da banda? Se conectarmos isso ao panorama geral, a reação deles foi sem precedentes. O ataque do Cobain atingiu o fundo porque eles também sentiam que a superexposição estava sugando a alma do projeto. Eles não queriam ser ídolos de plástico. De jeito nenhum. O ponto de ruptura veio com o clipe de Jeremy, uma música inspirada num estudante que tirou a própria vida na frente dos colegas. Um clipe pesadíssimo e que passava o dia todo na TV. O rosto do Feder estava em pé do lugar. A decisão deles, um basta absoluto. Pararam de gravar videoclipes promocionais. Queriam que a música fosse ouvida, não controlada por uma corporação televisiva. E essa atitude escalou para uma guerra corporativa contra a Ticketmaster, em 1994. Eles descobriram taxas ocultas cobradas dos fãs e foram testemunhar no Departamento de Justiça. Eles decidiram boicotar qualquer local vinculado a Ticketmaster. Na prática, como isso afetou a banda? Transformou a rotina num pesadelo. Limitou drasticamente onde poderiam tocar. Por 3 anos tentaram usar parques e feiras rurais sem infraestrutura. Um estresse monumental. Sim, cancelaram turnês porque a segurança falhava. A batalha legal não deu o resultado esperado, mas cimentou a integridade deles perante os fãs. Estavam dispostos a implodir a carreira para proteger quem comprava ingresso. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Enquanto travavam essa guerra, o coração rítmico da banda estava em colapso. A maldição dos bateristas. Tivemos o Dave Cruzin, que gravou o Ten e saiu para reabilitação. E o Matt Chamberlain, que tocou brevemente e saiu para a banda do Saturday Night Live. E então entra Dave Abruzzese. E o choque de filosofias explode. A era Abruzzese é fascinante pelo contraste. Ele adorava os holofotes, armas de fogo, o estilo de rockstar. O Vedder buscava anonimato e é totalmente anti-armas. E o Abruzzese exibia armas no estúdio, né? Sim, e o Vedder canalizou a raiva escrevendo Glorified G, zombando dessa obsessão. A tensão devia ser insuportável. Tem a história da gravação de Rearview Mirror. Gravaram tomada após tomada. O Abruzzese ficou tão frustrado com as exigências que, no final da faixa, dá pra ouvir ele jogando as baquetas com raiva contra a parede do estúdio. Ele acabou demitido no álbum Vitalogy. Entrou o Jack Irons, aquele amigo lá do início, mas ele também saiu por questões severas de saúde física e mental. A máquina estava triturando todos eles. Até chegarmos ao fator Matt Cameron. Ele traz a estabilidade, ficando 27 anos, até sair recentemente em 7 de julho de 2025. Pouco depois do elogiado álbum Dark Matter e da doença respiratória quase fatal do Vedder na turnê europeia. Impossível falar dos bateristas sem lembrar da piada do David Letterman no Rock and Roll Hall of Fame em 2017. Sim, o Letterman no palco soltou: "A varanda inteira está cheia de ex-bateristas do Pearl Jam." Foi a quebra de gelo perfeita. Fantástica, mas precisamos mudar o tom agora. Tudo empalidece perto do verdadeiro ponto de ruptura emocional deles, o Festival de Roskilde, na Dinamarca, em 30 de junho dos anos 2000. É angustiante analisar os relatos desse dia. Nos bastidores, horas antes, era pura celebração. O Chris Cornell e um técnico de som tinham acabado de ser pais. O Vedder até chorou de alegria no palco no início. O que causou a tragédia depois de 45 minutos? Foi uma confluência catastrófica. O clima estava péssimo,
muita chuva, o chão virou um lamaçal. E havia falta de segurança na organização do público. A multidão colossal empurrou para frente, as pessoas escorregaram e caíram umas sobre as outras. O som estava muito alto, a banda demorou a perceber e 9 jovens perderam a vida por asfixia compressiva. O impacto sobre a banda foi paralisante. Eles se fecharam em culpa e cogitaram a aposentadoria. Se recusaram a tocar em festivais por 6 anos. E olhando para a indústria, a tragédia de Roskilde mudou tudo, certo? Sim, forçou a indústria global a criar as regras de segurança que vemos hoje. Barricadas divididas, corredores de resgate cortando o público, telões no fundo para diminuir os empurrões, tudo implementado após o ano 2000. A banda levou essa dor para o álbum Riot Act. É impossível ouvir Love Boat Captain sem sentir um nó na garganta quando a letra cita diretamente os 9 amigos perdidos. Eles mantiveram uma aproximação respeitosa com as famílias das vítimas ao longo das décadas. E essa capacidade de processar traumas nos leva ao segredo da sobrevivência criativa deles. Eles se recusaram a ficar paralisados musicalmente, saíram correndo daquela caixa restritiva do grunge. Vimos o experimentalismo cru de No Code, a maturidade de Yield, as texturas obscuras de Binaural. Até influências pop em Backspacer. E tem o detalhe na gravação de Oceans, no Ten, onde o produtor Tim Palmer usou um saleiro e um extintor de incêndio como percussão. A inquietude sempre esteve lá, e caminhou de mãos dadas com a voz política da banda. Lembrando a quem nos ouve que as fontes apenas documentam isso. Claro! Eles apoiaram o caso dos 3 de West Memphis, fizeram campanhas ambientais milionárias compensando emissões de carbono, defenderam os direitos reprodutivos com o movimento pro-choice e criticaram a política externa do governo Bush. Nunca recuaram, mesmo levando vaias de setores conservadores. E isso nos traz a um ponto de conexão com o Brasil, documentado nas fontes. Em novembro de 2015, após o desastre da barragem em Mariana, eles tocaram em Belo Horizonte. O Vedder fez um discurso duro, exigindo punições severas para os responsáveis. E doaram $100 mil do cachê para as vítimas. Ativismo virando ação tangível. Isso levanta uma questão importante sobre como se tornar um fenômeno de culto, comparados aos fãs do Grateful Dead. Eles revolucionaram com os bootlegs oficiais, certo? Exato. Passaram a gravar profissionalmente da mesa de som todos os shows e disponibilizaram isso para os fãs. Derrubaram intermediários e criaram uma comunidade global engajada. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para essa vasta linha do tempo? A grande síntese é que sobreviver à máquina da música significava lutar contra ela. A maior lição é sobre o poder de estabelecer limites. Disseram não à superexposição da MTV, ao monopólio dos ingressos e à obrigação de soar de um jeito específico. Quem nos ouve em um mundo que constantemente exige que se venda para crescer, o que acontece quando se decide jogar o jogo corporativo ditando as próprias regras? Será que o verdadeiro legado não está nas batalhas que se escolhe perder no curto prazo para vencer a guerra da autenticidade no longo prazo? Pensem nisso da próxima vez que ouvirem a banda. E se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Grunge Aposentado. Obrigado e tenha um excelente dia!